Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Conheça Mais, essa parceria que a gente tem da XP com a Infomoney, cujo propósito do programa é apresentar uma alternativa de investimento para você que está aí assistindo a gente. E para isso hoje a gente conta aqui com um especialista de mercado de renda variável, a gente está falando de bolsa, André Weiner, que é sócio-gestor da Athena Capital. André, obrigado, prazer pela presença. Prazer é meu, campeão. André, eu queria te pedir, no nosso programa, o telespectador está aqui acompanhando para a gente poder passar um pouco de qual o cenário, o que você entende de mercado e aí apresentar uma alternativa de investimento. Então, para isso, eu queria pedir para você primeiro apresentar um pouquinho aí sobre o seu histórico, um pouquinho da casa, para a gente já entrar no mercado, por favor. Perfeito, vamos lá. Bom, acho que primeiro eu vou falar do meu histórico, como você mencionou. Eu acho que no fim das contas, para a alocação de capital é o mais importante, né? Eu acho que da mesma forma que nós, gestores analistas, analisamos uma empresa a fundo e o histórico dela para investir, acho que a mesma coisa tem que ser feita quando você estuda um gestor. Tá? Então, meu histórico, eu sempre fui voltado para a renda variável. Eu comecei nos Estados Unidos, na Salomon Smith Barney, voltei para o Brasil, trabalhei 3 anos no Pactual, na área de renda variável, em análise. Tá? Então, assim, acho que foi a parte que eu fiquei mais técnico foi ali. Fui para a Gap, que era uma casa que todos vocês conhecem, mas era uma casa voltada para renda fixa. Eu entrei na Gap no início de 2004 para implementar a parte de renda variável, fiquei lá quase 5 anos e comecei o business da XP Gestão, né, no mês de 2008, um período muito turbulento, mas que acabou sendo um aprendizado muito bom e com um histórico também muito bom de rentabilidade. Saí da XP para fundar a Athena, que era o meu sonho de ter uma casa pura de equity. Tá? Então hoje o nosso trabalho na Athena é gestão de fundo de valor de renda variável, 100% do foco voltado para isso. Perfeito, então é isso mesmo. A gente está aqui com um especialista que deu início ao trabalho que a gente começou fazendo na XP Gestão, principalmente com os fundos ali de renda variável, depois também gerindo ali mais na parte administrativa, na parte de gestão dos fundos também, dos multiprodutos que a gente tem hoje na nossa grade. Então, acho que de histórico a gente está mais do que confortável aqui, por isso que a gente conta contigo. E aí eu já tento trazer o gancho aqui. Como é que você está vendo o mercado hoje de bolsa? O que você está vendo de algumas oportunidades? Enfim, como é que você está vendo essa relação aí de cenário macro, que a gente está vendo pouca atividade econômica e os investimentos em bolsa? Perfeito. Primeiro assim, acho que sempre que a gente fala de bolsa é importante segregar o que é Ibovespa e o que é mercado de renda variável, né? De todo o meu histórico, eu acho que quem tiver a oportunidade de olhar o histórico dos fundos vai mostrar que a indexação com o Ibovespa é basicamente inexistente. Então a gente é nunca preocupado com o Ibovespa, não tem opinião com o Ibovespa se vai para 70 mil, 30 mil, não é nossa preocupação. Eu acho que hoje no mercado a gente não tem uma dificuldade de encontrar valor em ativos espetaculares, tá? Mesmo considerando a taxa de juros. Então assim, a gente encontra muito valor, as empresas continuam crescendo, tá? Então se você pegar a nossa carteira, durante o ano de 2015, o lucro das empresas cresceu na média 13%, mesmo num ano como esse. Então a gente não está discutindo qualidade de resultado, a gente não está discutindo valor. O que a gente está discutindo é o momento da economia, né? Eu acho que o momento é muito difícil, sem dúvida. Além do Brasil, e aí quando eu falo Brasil, você pode olhar parte de inflação, parte de crescimento, parte fiscal. Tudo é muito complicado, a gente entende isso perfeitamente. Tem alguns vetores externos também que trazem alguma preocupação, principalmente China. Mas o trabalho do gestor, eu acho que é conseguir separar o qualitativo do quantitativo. Não adianta a gente ficar pegado só a um. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de mercado que as pessoas não estão colocando preço na pauta, né? Se realmente se acorda de manhã e lê os jornais, é tudo ruim. Mas você tem que entender que tem empresas diferenciadas que vão estar ali, que vão se sobressair, que vão continuar entregando resultado e que o mercado não tá precificando como tal. Então hoje, como investidor, eu estou muito confortável no perfil de empresa que a gente está investindo e o retorno que a gente está conseguindo nelas. E claro, no mercado eu estou preocupado com quanto tempo isso vai durar, mas eu acho que sinceramente é algo que ninguém vai saber responder. Então, desculpa até te interromper, você tem aproveitado alguma dessas oportunidades? Como é que vocês estão posicionados? Muitas, eu acho que tem, hoje por exemplo, a maior oportunidade, maior alocação do fundo em termos setoriais é setor de utility. É um setor que historicamente, na minha carreira como gestor, poucas vezes eu tive um investimento grande, exatamente porque pela característica do segmento que elas atuam, é um negócio muito seguro. E isso sempre fez com que o retorno implícito do investimento fosse baixo. Hoje, no momento de racionalidade maior, você consegue comprar uma geradora com 13% de retorno real, você consegue comprar uma transmissora com 14% de retorno real. Então a gente tem aproveitado bastante. Comgás, Transmissão Paulista são alguns exemplos.
Perfeito. E você citou o momento de economia brasileiro e até engaixando aqui duas perguntas. Como é que você está vendo não só esse custo de oportunidade que você já mencionou da taxa de juros, mas com boas oportunidades aqui dentro, mas também o cenário offshore, ou seja, o cenário externo, mercado externo, como é que ele tem impactado aqui o nosso mercado e o que você tem visto de perspectiva para cá para dentro, dada essas duas relações, juros aqui dentro e momento de economia e ao mesmo tempo os juros lá fora? Perfeito. Eu acho que aqui dentro é óbvio que os juros ele influencia tanto no financials da empresa, né, principalmente das empresas mais endividadas, tem um impacto direto, mas o impacto principal é que o custo de oportunidade fica mais alto para você investir em equity. Então sempre quando a gente olha o retorno de equity, a gente olha sempre contra um indicador de renda fixa. Então hoje quando a gente olha a carteira do Athena Total Return, que é o nosso fundo, a gente está falando de 13,5% de retorno real, é o que a gente enxerga na carteira. Pô, a NTNB, depois de tudo que aconteceu e já incorpora o cenário de juros, está falando de 7,5%. Então, você ter 6,5 pontos percentuais de diferença entre o retorno de uma carteira de qualidade de equity e um retorno de renda fixa, é um retorno em excesso, se você pegar historicamente. Perfeito. Então, influencia, mas quando eu falo que eu vejo retorno, já estou levando em consideração a questão dos juros. Lá fora, né, tem todo esse tema do aumento de juros nos Estados Unidos, negócio mais anunciado, finalmente começou pelo Fed. Vai continuar o aumento. Acho que o mais importante é quão gradual ele vai ser. Eu não acho que é uma mudança de patamar tão grande os Estados Unidos subir juros. Acho que isso já está super antecipado. É claro que joga contra economias emergentes, sem dúvida alguma. Mas eu acho que é um negócio que já está antecipado pelo mercado e agora é acompanhar quão rápido vai ser esse aumento. Eu acho que uma abertura da Treasury muito rápida é ruim. Se for gradual, se for sendo bem, como o Fed tem conseguido fazer, né, se for ancorando bem a expectativa de mercado, eu não vejo como algo necessariamente contraprodutivo. E a gente tem acompanhado esse movimento que até o Fed está atuando behind the curve, que a gente fala, ou seja, isso traz uma perspectiva para a gente de que eles não estão necessariamente querendo mexer na economia, muito mais ajustar, pensando no lag de crescimento de economia e inflação lá na frente. Então, dado que a gente está vendo aí muito mais um ajuste do que uma iniciativa do Fed, acho que para cenário brasileiro isso daí também não tem tanta interferência, nem mesmo para os ativos lá fora. Né? Perfeito. Eu acho que diferente do Brasil, o Fed ele sobe juros quando a economia está bem. Né? Aqui, infelizmente, essa dinâmica não funciona, mas tem duas formas de ver. Né? Teoricamente, pelo ponto econômico, deveria ser bom o Estados Unidos estar subindo juros. É uma sinalização de que a economia está muito bem. Tem que ser feito só de forma gradual. Claro que os mercados têm um receio muito grande da migração de mercados emergentes para o mercado desenvolvido, no caso americano, mas eu acho que está bastante antecipado. Acho que se for da forma que parece que vai ser, não vejo maiores problemas. Você acha que apesar dos rebaixamentos, pelo dólar estar alto, tem investidor pensando em botar dinheiro aqui na Bolsa? Olha, eu acho que o governo que a gente está tendo atualmente, ele pesa muito mais do que o rating de agência de risco. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma estabilidade ou uma melhora política, uma solução política, independente de qual ela seja, vai ser muito mais relevante do que ter ou não ter investment grade. Então, acho que se a gente puxar o histórico, né, desde 2007, acho que quando o Brasil virou investment grade, acho que ali foi o início do fim do mercado do boom do mercado de renda variável. Né? Então, essas agências elas sempre estão vendo a figura atual e não necessariamente as perspectivas. Então, tem que ser ouvidas. É claro que são coisas que são relevantes, são opiniões relevantes, mas eu acho que tem coisas muito mais relevantes do que isso. Eu acho que a perda do investment grade já era bem antecipada e não vejo como mudança de cenário isso. Não, perfeito. Eu acho que um outro ponto que a gente bate bastante também aqui, Wagner, é o seguinte, nossos investidores, eles têm muito renda variável na carteira, eles aplicam bastante e fazem o próprio negócio. A gente tem discutido muito hoje, com o cenário do jeito que está, o gestor ele tem muito mais facilidade de enxergar as boas oportunidades. Foi o que você falou. Por mais que no longo prazo a comparação com o Ibovespa ela tende a ser praticamente zero, mas no curto prazo isso tem um peso maior. E aí quando a gente começa a comparar as carteiras dos nossos investidores com a carteira dos gestores, a gente vê uma diferença muito grande, tá? Principalmente no relativo ao Ibovespa. Como é que você vê essa diferença de uma gestão ativa vis-à-vis o investidor indo direto e tentando, com base jornal, se posicionar? Perfeito. Acho assim, a gente tem ainda essa cultura no Brasil, acho que muito pelo que aconteceu entre 2004 e 2007, que qualquer lugar que você investiu em renda variável você ganhou dinheiro. Mas você tem no Brasil essa cultura de a pessoa, para investimento, ainda achar que consegue fazer com excelência mesmo sem ser especialista.
Obviamente eu não concordo com isso, acho que os números estão aí para respaldar. Eu acho que uma casa focada de equity, né, de fundos de ações, o nosso trabalho é estar próximo das empresas, é conversar com os competidores, economia real. A gente tem pessoas, no caso da Athena, 5 pessoas dedicadas só a isso, né, que não estão ali olhando tela de cotação ou tentando fazer day trade. Elas estão ali estudando a empresa e tentando antecipar mudanças estruturais. Eu não acredito muito no conceito de buy and hold, né, ou seja, compra essa empresa que ela é boa e deixa lá. Eu acho que por melhor que ela seja, você tem que estar continuamente analisando, tá? Não só com a própria empresa, como com agentes do mercado em geral. E é isso que a gente procura fazer. Eu acho que isso é um diferencial enorme, né? Se a gente voltar para os Estados Unidos em 2008, você perguntar o que era referência de segurança, né? Quer ganhar dinheiro e não ter susto, compra bonde da GM. E a gente viu o que aconteceu. Eu acho que as coisas mudam muito rápido, gestores mudam dentro das próprias empresas, né? Então você tem que estar muito antenado em mudanças, principalmente empresas reguladas. Então ter um acompanhamento especializado, né, no retorno final faz uma diferença realmente muito, muito grande. Perfeito. E aí já entrando no mérito do fundo, do seu fundo especificamente, lembrando, pessoal, que a gente está falando da plataforma de fundos da XP, em que a gente disponibiliza a Athena. Eu acho que vale lembrar que hoje, se você for pegar no Brasil, são mais de 1.500 gestores, a gente está falando de registrado na Ambima, aí cerca de 500, 600 gestores. Na nossa plataforma, a gente concentra 100 gestores, então a gente está falando de uma parcela bem pequena da gama toda que você tem de gestores no Brasil, justamente porque a gente faz um filtro, a gente trabalha realmente com os melhores players, com os caras que estão mais bem posicionados, e a gente faz acompanhamento e a gente tem todo esse trabalho a 4 mãos aqui com os gestores. Então é uma oportunidade que a gente tem de distribuir a Athena na nossa plataforma por ser realmente um dos melhores gestores, ter o melhor track, um dos melhores tracks da indústria. A gente está falando aí, como a gente já antecipou, do fundador da XP Gestão na parte de renda variável. A gente está falando de um fundo que tem track, ou seja, ele tem histórico já na Athena também. Então é uma oportunidade que a gente tem, que você, investidor, tem de acessar a plataforma da XP para poder entrar no fundo da Athena. E aí eu te peço, Wagner, para entrar no detalhe, como é que vocês estão posicionados hoje, como é que você pensa, qual é o teu time de análise, com quantas pessoas você trabalha, enfim, um pouco do diferencial que vocês têm na tua empresa. Perfeito. Hoje nós somos 5 pessoas diretamente ligadas à gestão. Para o nosso perfil de investimento, acho que é um número ótimo a se trabalhar, porque você consegue estar muito próximo do que está acontecendo. Você não tem que fazer gerenciamento de capital humano, você consegue fazer gerenciamento de carteira de fato. Hoje nós cobrimos aproximadamente 50 ativos, né? Então você tem mais ou menos 10 ativos por analista, acho que é um número que dá para o analista ficar muito próximo da empresa sem perder qualidade. E a gente não investe em mais de 15 ativos ao mesmo tempo, porque a proximidade dos ativos que a gente investe é ainda maior do que aquele que a gente só analisa. Em termos de estrutura, é isso. E a gente está muito confortável, campeão. Assim, a gente está... eu estou falando, separar o que está acontecendo no mercado do que está acontecendo com o resultado das empresas. A gente continua, mesmo nesse cenário, encontrando empresas que crescem, que são líderes de seus setores, que têm métricas de retorno, como retorno sobre capital investido, que eu acho que é o principal, muito bons. E o que não está faltando é a oportunidade. Eu acho que é muito mais a dificuldade da gestão hoje, a dificuldade da alocação, é muito mais como transitar por esse momento, que realmente a visibilidade é muito baixa, do que ficar questionando se tem valor ou não tem valor. Acho que as pessoas ficam pegando indicadores como o PL do Ibovespa, né, num cenário que, primeiro, o Ibovespa, na minha opinião, não é referência para nada. Segundo, tem um monte de empresa super endividada, que são empresas ruins mesmo, que distorcem o número. Terceiro, você pega um ano específico, que é o pior ano das últimas 3 décadas, então você pega o resultado das empresas muito abaixo do normalizado. Então acho que você tem que ir caso a caso, você tem que ir empresa a empresa, e a gente está encontrando muita coisa boa. Entendi. E a gente tem visto hoje um diferencial para alguns gestores de ação, principalmente no que tange ao investimento que eles têm feito, não só nas empresas triviais, porque hoje, se você for olhar a minha carteira de ação, por exemplo, você vai ver lá Petrobras, você vai ver Vale, você vai ver empresas que são mais óbvias, né? E eu não tenho tempo nem conhecimento para entrar a fundo em empresas que eventualmente ou potencialmente podem gerar um retorno melhor. Como é que você está posicionado com relação a esse tipo de empresa? Perfeito. Bom, a gente investe em large cap, investe em small cap, mas o nosso ganha-pão, vamos dizer assim, e isso vem do meu histórico, tanto na Gap quanto aqui na XP Gestão, foi mid caps, né? Mid caps são empresas que a gente considera entre 5 e 15 bilhões de valor de mercado. São empresas que são líquidas o suficiente para você entrar, para você sair, sem dano nenhum ao investidor, né? E que a gente consegue fazer um trabalho de diferenciação muito maior, porque normalmente são setores mais difíceis de cobrir, são empresas que, se você não está próximo, são mais difíceis de acessar.
os grandes investidores não cobrem ou cobrem com menor excelência, porque muitos deles não podem investir. Então a gente acaba, quando você olha a carteira hoje, né, a gente está falando de Transmissão Paulista, de Comgás, Minerva, São Martin, tem vários outros ativos, mas dá um bom exemplo de perfil de ativo que a gente procura. Por isso que a indexação com o Ibovespa ela é, ao longo do tempo, nula. É claro que no curto prazo existe, né, o que a gente fala de efeito manada, quando tem movimentos muito expressivos não tem diferenciação entre os ativos, mas à medida que o tempo vai passando, eu acho que são os fundamentos da empresa que vão ficando e quando você está em empresas que os cases são muito mais micro do que macro, que é o que a gente procura, essa diferenciação acaba vindo naturalmente na performance. Perfeito. Bom, basicamente isso, pessoal. Até te pedir, para agradecer a tua presença, uma ponderação final para o investidor que está interessado em por que ele poderia aplicar lá no fundo da Athena, para a gente poder fazer o nosso encerramento, por favor. Tá, bom, primeiro, obrigado, Campelo, pela oportunidade. Gente, eu acho que é quase que perda de tempo ficar falando de cenário macro aqui. A gente entende perfeitamente as dificuldades, a falta de visibilidade, mas não dá para tirar da pauta de discussão o valor das empresas, o diferencial entre elas, e hoje, em muitos casos, o mercado está tratando empresas excepcionais como empresas de segunda, terceira linha. Tá? Isso está gerando uma gama de oportunidade muito grande, mesmo comparado com o carrego da renda fixa, na nossa opinião. Então, o que eu acho é que quem concorda com isso, quem de fato vê valor, tem que ir aproveitando as oportunidades gradativamente, porque ninguém sabe onde vai parar o que a gente está vivendo, principalmente no cenário político. Mas tem muita coisa boa, muita coisa barata para aproveitar. Então, como investidor, eu estou muito tranquilo nas oportunidades que estão aparecendo e na alocação de capital que a gente está fazendo. Acho que é uma questão de normalização para a performance ser ainda melhor. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. E a gente está bastante otimista também, principalmente porque a gente está posicionado na plataforma da XP com os melhores gestores, com os melhores players do mercado, e isso passa uma confiança, a gente que bate muito na tecla de que o nosso business é de confiança, é muito importante ter esse relacionamento próximo, e para isso a gente está sempre à disposição, assim como o Weiner e o time dele. Para mais informações, vocês podem entrar no site da XP, entrar em contato com os nossos bankers também. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela plataforma de fundos da XP na distribuição. André Weiner, sócio-gestor da Athena Capital. A gente está à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa.